Fala aí, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre funções vetoriais, tá? E nessa videoaula eu quero falar com vocês um pouco sobre a parte de derivadas de funções vetoriais, tá? Novamente eu fiz um resumo aqui, né, de tudo aí que geralmente fala sobre esse assunto de funções vetoriais, né? É bom que você dê uma olhada também, né, nos materiais aí, livros que você tiver, para você compreender o assunto assim, ficar de forma mais densa, né? Então aqui é um resumo mesmo, só para te dar uma noção bem geral da coisa, tá? Então veja bem, eu botei a primeira observação aqui, né? E essa observação diz a mesma coisa que dizia para limites, tá? Porque na verdade a derivada nada mais é do que um limite, tá certo? Então funciona da mesma forma. Para derivar funções vetoriais, basta que você derive o quê? Coordenada a coordenada, tá bom? Isso aí a gente vai precisar bastante, tá? Até matéria aí que cai, geralmente na P1 ele gosta de cobrar esse lance aí, tá? E vem acompanhado de parametrização, vou fazer um exercício depois. A observação número 2 é a seguinte, a interpretação geométrica, tá, dessa derivada da função vetorial. Então olha só, quando você tem uma função alfa de t diferenciável em t igual a t0, o vetor alfa' de t0 é o vetor tangente ao traço de alfa no ponto alfa de t0, tá certo? Então o que acontece aqui? Se eu vou fazer um desenho para ilustrar, se você tiver uma curva lá, tá? C aqui, que você parametriza essa curva por uma certa alfa de t aqui, tá? Então se você tiver aqui, nesse ponto aqui, né? No ponto lá, para t igual a t0, você vai obter um ponto alfa de t0, tá certo? Então, nesse ponto aqui, né, quando você calcula o vetor, a primeira derivada dessa função vetorial, tá certo? Dessa parametrização aí, você vai obter um vetor aqui, tangente. Esse aqui é o alfa' de t0, tá claro? Então, se você tem essa curva, C aqui, esse vetor, quando você aplica, né, para t igual a t0, você aplica a função, você vai obter um ponto P aqui, tá? Um ponto P. Nesse ponto P, quando você calcula a primeira derivada, é justamente a coordenada do vetor tangente à curva, tá claro? Então é natural nesse tipo de situação, tá? E você vai ver isso nos exercícios, o professor pedir para você calcular a reta tangente à curva aqui. Nesse ponto, ele te dá um ponto lá, né? Te dá uma curva geralmente para você parametrizar, às vezes pode ser no R3 ou no R2, tá? Depois ele pega e pede para você calcular a reta tangente, porque se tem um vetor tangente aqui, você tem consequentemente uma reta aqui, R, tangente também, tá? Então esse vetor da direção dessa reta, eu consigo determinar a equação dessa reta, tá? É muito comum esse tipo de exercício. Então essa daí é a interpretação geométrica, né? Claro que se alfa for diferenciável, t igual a t0, essa interpretação aqui é bastante importante até para estudos mais avançados, vamos dizer assim, né? Quando o cara estuda no CEDERJ, eu sei que não tem esse curso, tá? É o curso de geometria diferencial. Mas assim, geometria diferencial, quando você estuda geometria diferencial lá de curvas, você precisa dessas noções de vetor tangente, né? Então, assim, essa parte de parametrização é muito importante também para quem vai estudar geometria diferencial. Isso geralmente, o cara que estuda isso é o cara que vai fazer um mestrado em matemática pura, né? De repente ele vai, de repente não, com certeza ele vai ver alguma coisa de geometria diferencial e ele precisa dessas noções aí, tá? Então essa daí é a interpretação geométrica, né, do vetor tangente, beleza? Uma outra coisa que você já viu no cálculo 2 é o comprimento de uma curva, né? Lá a gente tinha aquela, como que era a fórmula? Era a integral de A até B da raiz de 1 mais a f' de x ao quadrado dx, tá certo? Aqui, se você quiser calcular o comprimento de uma curva, o que você faz? Você calcula a norma, o módulo do vetor tangente, tá certo? E faz a integração de A até B. Isso aqui dá para se demonstrar, tá certo? Né? Então, demonstração também nem é tão complicado assim, né? Embora eu não vá fazer aqui, mas dá para você, de repente, nos livros aí, você acompanhar e ver como é que é a demonstração disso daqui, tá? Então aqui eu vou também precisar desse resultado. Então nessa parte de derivadas aqui, eu destaquei essas 3 observações aí e eu vou fazer o exercício 1. Nesse exercício você vai ver uma aplicação direta dessas 3
coisas aqui e ainda de parametrizações, tá? Porque eu vou precisar parametrizar a curva, beleza? Então é isso aí, vamos atacar o exercício 1. Então, gente, esse exercício 1, tá? Foi um exercício que foi cobrado no AP1 2015-1, tá? Um exercício assim, um pouco longo, então respira fundo aí, porque ele dá um pouquinho de trabalho. Tá? Ele fala assim, ó, seja C a curva obtida pela interseção das superfícies S1 e S2 dadas por z ao quadrado igual a 2x, tá? E 3y igual a 2 raiz de 2 vezes z elevado a 3 sobre 2, respectivamente. Tá? Então você tem duas superfícies lá, você não precisa saber qual é a cara dessas superfícies, tá certo? Na verdade, isso daqui, né, é uma calha parabólica, né? Esse troço aqui, sei lá, nem sei que troço é esse. Deve ser uma calha meio esquisita também, mas enfim. Não precisa você saber a cara das superfícies, tá? Ele fala assim, nessas condições, letra A, encontra uma parametrização para C, indicando o intervalo onde a mesma está definida, tá? Indicando o domínio dessa sua parametrização. Na letra B, encontra a equação vetorial da reta tangente à curva C, que passa pelo ponto P, igual a meio, 2 raiz de 2 sobre 3 e 1. E na letra C fala, calcule o comprimento de C da origem, ou seja, do 0, 0, 0, tá? Até o ponto 1 sobre 2, 2 raiz de 2 sobre 3 e 1, tá certo? Então esse exercício eu já caiu várias vezes, né? Então assim, a ideia dele aqui é que é importante que você entenda, tá bom? Então vamos lá, vamos primeiro encontrar uma parametrização aí para essa superfície, tá certo? Então vamos ver como que a gente pode proceder para encontrar a parametrização. Então veja bem, solução item A, tá? Para você encontrar a parametrização, né, geralmente assim, você tenta, a princípio, assim, como a gente está acostumado sempre a parametrizar usando seno, cosseno, a gente acaba pegando essas ideias e sempre pensando nisso. Você vai ver que nesse aqui é diferente, olha só. Você veja que tanto x como y eu posso colocar em função de z, tá certo? Quando isso acontece, eu posso simplesmente chamar z de t e conseguir uma parametrização. Essa parametrização vai ser excelente para esse caso. Pode ser que exista outras parametrizações, como eu já comentei com vocês, tá? Então, assim, a parametrização ela não é única. Nesse caso aqui, a gente vai tentar parametrizar dessa forma. Então, eu vou chamar, né? Então, ó, sendo z igual a t, tá? Temos. O que eu vou obter se eu chamar z de t? Eu vou obter lá, ó, t ao quadrado igual a quem? 2x, tá? Com isso eu posso isolar o x e dizer que x é quem? T ao quadrado sobre 2, tá? Então aqui eu já tenho a coordenada x, aqui eu tenho a coordenada z, né? E 3y vai ser igual a quem? Como eu chamei de z de t? 2 raiz de 2 vezes t elevado a 3 sobre 2, tá claro? Então daqui eu tiro facilmente que o y vai ser quem? 2 raiz de 2 t elevado a 3 sobre 2 vezes sobre 3, tá? Então com isso daí eu consegui uma parametrização aí para minha curva lá no R3, tá certo? Então, ó, assim, alfa de t vai ser igual a quem? X igual a t ao quadrado sobre 2, y igual a 2 raiz de 2 sobre 3 vezes t elevado a 3 sobre 2 e z igual a t, tá? Tal que t, aí eu tenho que dizer onde que t está. Pertence a quem? Que intervalo? T é um número real qualquer? Será que pode ser isso? Observa aqui o seguinte, ó, se para x igual a t, t ao quadrado sobre 2, eu não tenho restrição nenhuma. T pode ser qualquer número real, não tem problema nenhum. Para z igual a t, eu também o t pode ser qualquer número real, tá? Não dá problema. Mas aqui tem um detalhe, né? Porque você tem essa função aqui, ó, t
elevado a 3 meios, que a gente sabe que pode escrever como raiz quadrada de t ao cubo. Isso daqui não está definido para qualquer t. Eu tenho que ter aqui forçosamente que t tem que ser maior que ou igual a zero, t ao cubo, maior que ou igual a zero. Aí eu tenho que estudar, eu tenho que resolver essa desigualdade. Isso aqui é tranquilo se você lembrar que a função t ao cubo ela tem um gráfico assim, ó, t ao cubo. Né? Você lembra lá do pré-cálculo. Aqui então ela é positiva, aqui ela é negativa. Tá certo? Estou estudando o sinal aí da função t ao cubo. Né? Você veja que ela vai ser só maior que zero, maior que ou igual a zero, se somente se acontecer o quê? Então aqui vou botar um se somente se de cabeça para baixo, tá? Porque não cabe ali. Se somente se t for maior que ou igual a zero. Tá claro? Então aqui forçosamente t tem que ser o quê? Maior que ou igual a zero. Ou ainda t tem que pertencer ao intervalo fechado em zero e indo para mais infinito. Tá certo? Então esse aqui é o domínio da minha parametrização e com isso daí eu já ganhei o meu item A. Tá claro? Então o item A está resolvido. O item B, ele vai pedir para a gente encontrar a reta tangente à curva em um dado ponto. Certo? Aqui eu só preciso dessa parte, eu vou até apagar aqui. Então, para você poder resolver o item B, né, a gente tem o ponto que ele quer, né, o ponto é o ponto, vou botar aqui, né, P igual a meio, 2 raiz de 2 sobre 3 e 1, tá certo? Isso. Ele quer a reta tangente à curva, nesse ponto aqui. Tá? Quando ele está te dando esse ponto, já fica implícito aqui que o ponto pertence à curva, porque não tem sentido você calcular uma reta tangente a uma curva se o ponto não está na curva. É claro que esse ponto aqui pertence à minha curva C, tá? Que está sendo parametrizada por essa função aqui. Tá? Então, para poder fazer isso, quando ele te dá o ponto, eu vou te dar alguns passos. Tá? Na verdade, 3 passos aí para você poder determinar a equação dessa reta tangente. Então, ó, primeiro passo. Primeiro passo é você fazer o seguinte, ele te deu o ponto, você vai ter que encontrar o ponto T0 no domínio da parametrização, tá? Que quando você aplicar a função em T0, a função vetorial em T0, ele te leva lá naquele ponto. Tá? Eu vou escrever isso. Tá? Então, olha só, primeiro passo, vamos encontrar T0 pertencente a esse intervalo aqui, que é o domínio da minha parametrização, tá? Tal que, quando você fizer alfa de T0, ele te dá exatamente esse ponto, tá? Então, o primeiro passo que você dá é resolver essa igualdade aqui, encontrar esse T0, tá? Então, ó, daí, o que você tem? Alfa de T0 tem que ser P. Então você vai escrever aqui, ó, alfa de T0 é só trocar o T por T0. Vai ficar assim, ó, T0 ao quadrado sobre 2. Tá? No lugar do T, eu estou colocando T0. 2 raiz de 2. T0 elevado a 3 sobre 2 sobre 3. T0. Isso é o alfa de T0. Tem que ser igual ao P que ele me deu. Meio 2 raiz de 2 sobre 3 e 1. Tá claro? Então esse daí é o meu alfa de T0. Beleza? Melhor, meu alfa de T0 é igual a P. Tá? Então você tem aqui, ó, esse camarada aqui é o alfa de T0 e esse camarada aqui é o P. Tá claro? Então com isso eu vou obter uma igualdade. Beleza? Então como que eu vou resolver essa situação aqui? Você tem igualdade entre vetores. T0 ao quadrado sobre 2 tem que ser igual a meio, tá certo? Então daqui você tira direto que T0 ao quadrado é igual a
1, porque vai cortar esse 2 com esse aqui. Daqui eu tiro que t0 vai ser mais ou menos raiz de 1, tá? Então, t0 é mais ou menos 1, tá? Só que você nota que t0 não pode ser menos 1. Por quê? Menos 1 está fora do domínio da minha parametrização, né? Então, aqui, ó, t0 tem que ser o quê? 1. Achei logo. Aí você vai dizer, pronto, já achei o t0. Não. Você tem que verificar se os outros também satisfazem essa condição aí, tá? Você teria que ter, ó, 2 raiz de 2 sobre 3 t0 elevado a 3 sobre 2 igual a 2 raiz de 2 sobre 3, tá? Esse 2 raiz de 2 sobre 3 pode cancelar com esse. Então, tu vai ter t0 elevado a 3 sobre 2 igual a 1, tá? Isso aqui é raiz de t0 ao cubo igual a 1, tá certo? Se você levar ao quadrado dos dois lados, tu vai ter t0 ao cubo igual a 1. Daqui você tira que t0 é a raiz cúbica de 1. t0 é de fato 1 também, tá? Na outra situação, né, você tem t0 igual a 1, tá? Então você veja que t0 igual a 1 satisfaz as três equações aqui que eu obtive, né, ao igualar esses dois vetores. Então t0 igual a 1 é a solução para o meu problema. Se eu fizer alfa de t0, vai dar justamente o ponto P. Esse é o primeiro passo da sua solução, tá? O segundo passo é o seguinte. Vou apagar aqui. Segundo passo. Você vai calcular alfa' de t, tá? E alfa' de t0, tá? Só que alfa' de t0 a gente sabe que é alfa' de quem? De 1. Esse é o vetor tangente lá no ponto P. Eu tenho que calcular esse vetor. Tá claro? Então, como que eu vou fazer para calcular a alfa' de t? Né? Eu tenho que derivar, lembre, né? Temos que alfa de t, vou reescrever aqui só para t ao quadrado sobre 2, 2 raiz de 2, t elevado a 3 sobre 2 sobre 3 e t, tá? Então lembre isso. Então veja só, como que eu calculo a alfa' de t? Daí, alfa' de t vai ser quem? Tem que derivar o primeiro aqui. Derivada de 2t ao quadrado vai ser 2t sobre 2. Tá? Vou mais rápido um pouquinho aqui com as derivadas. Derivada disso aqui, 2 raiz de 2 sobre 3. Passa fora da derivada e deriva a função t sobre t elevado a 3 sobre 2, linha. Isso daqui faz como? 3 sobre 2 vezes t, 3 meios menos 1, né? Então vai ficar 3 sobre 2 aqui. Vai ficar 3 sobre 2 menos 1, isso vai dar t elevado a meio. Tá claro? Então aqui vai ficar 3 sobre 2 vezes t elevado a meio. Primeira derivada da função t é 1. Então, alfa' de t vai ser quem? Posso cortar esse com esse, t. Posso cortar esse com esse, raiz de 2 vezes t elevado a meio, que é raiz de t, tá? 1. Tal que t pertence ao intervalo de 0 para mais infinito. Tá? Essa é a minha primeira derivada. Calculando ela em 1, alfa' de 1, eu vou obter o vetor 1 raiz de 2 vezes t, vezes 1 elevado a meio e 1. Né? 1 elevado a meio é 1, é raiz de 1 que dá 1. Né? Então aqui, na verdade, você vai obter quem? O vetor de coordenadas 1, raiz de 2 e 1. Tá claro? Então
né? Porque aqui fiz t igual a 1. Né? Esse 1 aqui ele fica fixo. Esse daqui é o meu vetor tangente. Vetor tangente a C no ponto P. Tá claro? Com isso daí, você dá o terceiro e último passo, que é encontrar a reta. Terceiro passo. Determinar a reta tangente. Tá? Como que você determina essa reta tangente? É simples, você lembra que a fórmula para uma reta tangente, né, lá no espaço, ela é o quê? Você precisa de um ponto, no caso o ponto ele já me deu, o ponto P, mais lambda vezes o vetor V, que é o vetor que dá a direção da minha reta. Nesse caso, o meu vetor diretor é o vetor tangente, então vai ser lambda vezes alfa' de 1. Tá? Com isso daqui, eu concluo muito rapidamente que a minha reta, eu botei aqui o parâmetro lambda, tá? Para não confundir com t lá, com esse t da parametrização aqui. Você tem o ponto P, que é aquele ponto, né, que a gente já sabe que é meio, né? Era 2 raiz de 2 sobre 3 e 1, mais lambda vezes o vetor diretor, que é 1 raiz de 2 e 1. Tal que lambda, aqui lambda é um número real qualquer. Tá? Com isso daí você parametrizou a sua reta, encontrou a equação aí da sua reta tangente. Beleza? Então esse daí foi o item B, né? Essa aqui é a resposta para o item B. Agora a gente vai atacar o item C. Beleza? Então vamos ao item C. Então, gente, para fazer esse item C, né, ele pedia para a gente calcular o comprimento da curva da origem, tá? Eu botei aqui, né, 0, 0, 0, a origem você já teria que saber que é esse ponto, até aquele ponto, né, o ponto P, 1 sobre 2, 2 raiz de 2 sobre 3 e 1. O que a gente já sabe, né? A gente já sabe que a primeira derivada da função vetorial é essa daqui. E a gente sabe que essa daqui é a nossa função vetorial, nossa parametrização, tá certo? Então eu teria que descobrir, tá? Para poder resolver isso aí, eu teria que descobrir para esse ponto aqui, qual seria o meu T0, novamente, que nem eu fiz no item B, tá? E para esse ponto aqui, quem seria o meu T1 ou o meu B? Vou botar assim, o meu A e o meu B, né? Porque lá a gente tinha o comprimento da curva dado dessa forma, né? Integral de A até B da norma de alfa' de T dt. Quando eu falo norma, é módulo, tá? Algumas pessoas não conhecem esse termo, né? Então aqui, eu teria que determinar esse A e esse B. Esse ponto A aqui é fácil de você verificar, tá? Quem seria ele? Então olha só, primeiro, né? Determinar A pertencente, né, ao domínio da minha parametrização, tá? Pertencente ao intervalo, né, fechado em 0 a mais infinito, tal que alfa de A seja quem? 0, 0, 0. Tá? Eu tenho que saber quem é esse A, senão eu não consigo determinar lá como ele está me pedindo. Tá? Se você observar aqui, então você teria aquela mesma situação, né? A ao quadrado sobre 2, 2 raiz de 2 sobre 3, A elevado a 3 sobre 2A, tá? Isso seria igual não, é igual a esse ponto 0, 0, 0. Se você igualar essas coisas aqui, eu não vou fazer a conta, tá? Mas você vai verificar facilmente que o A tem que ser 0, é a única solução, tá? Então aqui o A é 0, tá certo? Eu não fiz as contas, eu omiti as contas, mas, né, porque é fácil de verificar, não tem mistério. Se você fizer também, né, eu tenho que determinar também B pertencente ao intervalo de 0 a mais infinito, tal que alfa de B seja o ponto 1 sobre 2, 2 raiz de 2 sobre 3 e 1, tá? Mas isso daqui eu já fiz no item B. Só que ao invés de usar a letra B, eu usei T0, tá? É a mesma conta, não tem mistério. E daqui você verifica muito rapidamente que o B vai ser igual a quem? A 1, que seria o meu T0 do item B. Aqui eu posso botar até aqui, né? Pelo item B, tá? Então, usando o item B, as contas são as mesmas. Eu não preciso pegar e refazer todas essas contas.
tá? Assim, no último passo eu calculo a integral. Cálculo de C, tá? Então C vai ser igual a quem? A integral, né? De 0 até 1 da norma desse vetor alfa', tá? Então aqui, ó, norma de alfa' de t. T raiz de 2t elevado a meio 1 dt, tá? Aí você vai estranhar, caraca, que troço doido é esse aí? Isso aqui nada mais é do que você fazer o quê? Raiz quadrada desse ao quadrado, desse ao quadrado, desse ao quadrado, tá? Então aqui vai ficar a integral de 0 até 1, né, da raiz quadrada de quem? T ao quadrado, mais raiz de 2t elevado a meio ao quadrado, mais 1 ao quadrado dt. Tá claro? Faz essa conta aí e o negócio fica tranquilão. Então, veja bem. C vai ser igual a integral de 0 até 1 desse troço que está aqui. Vai ficar raiz de quem? T ao quadrado aqui, né? T ao quadrado mais... Elevando ao quadrado isso, raiz de 2 ao quadrado vai dar 2. T elevado a meio ao quadrado, tá? T elevado a meio ao quadrado. Vai ficar T elevado a 2 sobre 2, T elevado a 1, que é T. Então o resultado disso aqui vai ser 2t mais 1 ao quadrado dt. Aí você vai ficar doido aqui e vai falar assim, pô, ferrou, como que eu vou calcular essa integral aí? Né? Você nota que essa integral aí, se você for tentar usar aquelas técnicas lá que você viu no cálculo 2, que a gente passava mal para fazer conta daquele troço lá, você vai ficar aí pensando, pô, vou completar quadrado, vou fazer um monte de coisa que nem precisa sofrer tanto. Olha só isso. Integral de 0 até 1 de quem? Isso que apareceu aqui já é um quadrado perfeito. Isso é t mais 1 ao quadrado dt. Tá? E a gente sabe muito bem, né, que raiz de alguma coisa, de uma variável ao quadrado é o módulo dessa variável. Então seria módulo de t mais 1 dt. Só que como o t está no intervalo, né, de 0 até 1, eu tenho que verificar aí, né, se t mais 1 é o quê? É positivo ou é negativo, né? Então aqui, como que vai ficar essa integral aí? Nesse intervalo aqui que eu estou considerando, se você for estudar o sinal da função t mais 1, ela é uma reta crescente, aqui no menos 1, aqui ela é positiva, aqui é negativa. Então, para o intervalo de 0 a 1, a função t mais 1 é positiva, tá? Então, se a função t mais 1 é positiva, usando a definição de módulo, eu posso escrever só t mais 1 dt, tá claro? E aí eu integro isso daqui muito rapidamente, porque a integral de t é t ao quadrado sobre 2, a integral de 1 é t, isso fazendo de 0 até 1. De 0 até 1, isso aqui vai dar meio, né? 1 ao quadrado sobre 2 mais 1 menos 0. Isso daqui a gente sabe muito bem que é 3 meios de unidades de comprimento, porque eu estou calculando o comprimento de uma curva, beleza? Então, é assim que você resolve esse tipo de problema, tá beleza? No próximo vídeo que eu for gravar, eu ainda vou bater um pouquinho nessa questão das derivadas aí, porque eu quero fazer mais um exemplo com vocês aí que eu sei que é um pouquinho, né, diferente do que quando ele dá o ponto. Lá, na verdade, ele vai te dar já a direção da reta e você vai ter que determinar o ponto, tá? Mas isso fica um papo aí pro próximo vídeo. Valeu? Um abração, tudo de bom para vocês aí e mete a cara aí nos estudos, porque matemática é desse jeito aí mesmo, tá? Não tem outro caminho. Valeu? Um abração, tudo de bom.